Senhoras e senhores, estamos neste momento abrindo mais um programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, irmãos, ouvintes, espectadores, todo o trabalho aqui na Sociedade Espírita começa com uma oração. Começa com um sentimento de gratidão. Elevemos o nosso coração, nosso pensamento ao nosso Pai misericordioso e ao nosso Mestre Jesus. Agradeçamos a vida. Sim, a vida, preciosa dádiva que Deus nos oferta para que possamos seguir a nossa jornada. Agradeçamos a família, o teto que nos abriga, a profissão que nos sustenta, tantas e tantas ferramentas que nos dão a capacidade de seguir a nossa jornada. Que este programa, comandado por espíritos benfeitores, que são os verdadeiros protagonistas, possa alcançar todos aqueles que estão tristes, que estão aflitos, que estão doentes, para reerguê-los, para alimentar-lhes a fé, a coragem e a esperança. Bendito seja o momento. Obrigado por tudo, Pai, Mestre Jesus. Que assim seja. E que assim seja. O nosso trabalho de hoje é em cima do capítulo 13 do Fonte Viva. Ergamo-nos, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Lucas 15, 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Que assim seja. Olha, Lucas nos convida
a ir a Deus, a ir ao Pai, levantarmos. O que Ele quer dizer com levantarmos? Emmanuel, na sua forma brilhante de interpretação, faz uma relação com a parábola do filho pródigo. E nós vamos fazer uma relação com o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, no item orgulho e humildade. Porque sem humildade, amigo Antônio, queridos ouvintes, telespectadores, amigos, sem humildade nós não vamos a lugar algum. No Sermão da Montanha, Jesus começa o degrau que sobe a montanha, louvando, bendizendo os pobres de espírito, que na realidade são os humildes de coração. Então, levantar-me-ei significa, seja humilde para irdes ao Pai. Pois é, e a reflexão grande também nesse assunto é a própria volta do filho pródigo. Sim. Ele teve que se humilhar para voltar, né? Só a humildade fez com que, e a humildade foi provocada pelo sofrimento. Veja como tem relação o sofrimento com a purificação do espírito. É aquele momento em que nós dizemos que o carvão para virar diamante precisa ser lapidado. Então, o sofrimento lapidou o espírito do filho pródigo para que ele tivesse a humildade de retornar ao Pai da forma como retornou. E esta lição do filho pródigo também me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque que parece, nós olhando friamente essa parábola do filho pródigo, eu comecei a estudar parábolas agora um pouquinho mais, e aí eu comecei a ver também que se refere, para os padrões da época, isso aí está totalmente fora de cogitação. Um pai recebe o filho, vai correndo receber o filho, um ancião, vai correndo, beija aquele filho que foi embora da sua casa, né? Beija aquele filho totalmente fora, como se fosse aquilo um escândalo para a época. Se nós formos refletir sobre a leitura exata, o termo exato daquilo que nós estamos vendo e lendo, por isso que a gente não pode nunca apegar-se à letra fria, nós temos que buscar o sentido, o conjunto da obra, e no conjunto da obra está mostrando a grandiosidade do Pai, e está mostrando que realmente ali ele está querendo dizer assim, o escândalo eu estou provocando para chamar a atenção de todos que eu estou sempre aqui. Então chama a atenção, e ele aguarda a volta de todos nós, que nós possamos nos reerguer do tombo e voltar para ele. Ele está aguardando, ele não vai lá, vem aqui, não, ele aguarda. Ele não precisa do nosso amor, é nós que precisamos amá-lo. Sim, e a parábola, ela ficou conhecida como a parábola do filho pródigo em razão do contexto da história. Mas Jesus chamou da parábola dos dois irmãos, né? Isso. Porque nesse contexto da amabilidade do Pai, da grandeza do Pai, tem o tratamento que ele dá também para o filho que ficou, né? E que mesmo estando o tempo todo com o Pai, não teve na história a grandeza do que saiu, né? Usou e abusou dos bens materiais e voltou, mas voltou com o coração modificado, ao passo que aquele que com o Pai ficou sempre na conveniência do conforto da presença do Pai e não pelo sentimento de amor que deveria exercitar em razão do que possuía. Esse estava levantado, continua levantado, e quando volta o irmão ele cai. Incrível isso aqui, esse é o cuidado que nós temos que ter.
caminhar com calma, com paciência, com resignação e devagar. Mas não é o que nós estamos acostumados a fazer? Né? A revolta dele representa quase que a revolta da humanidade com o senso de justiça do pai, né? De se alegrar porque um filho voltou, né? De se alegrar porque um filho voltou. Buscar todo dia essa energia que nós precisamos ter sempre para com todos nós, as pessoas em si e com a gente mesmo. A gente precisa buscar essa energia do reerguer-se e seguir rumo ao Pai. Qual é o caminho que o Pai nos dá? Qual é o caminho? O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso. Mas por que Jesus em si, aquele homem que veio aqui na terra, aquele homem, o ensinamento, tudo que ele deixou, o seu próprio exemplo maior? Parece estranho às vezes, essas parábolas que nós lemos aqui parecem estranhas, mas tudo tem lá um sentido muito mais profundo do que a nossa vã filosofia alcança. Já dizia o poeta. Então, diante dessa reflexão, nos cabe pensar qual é o tamanho da humildade no nosso comportamento. Qual o tamanho da humildade na nossa forma de proceder, de compreender a vida, de tratar com as desigualdades existentes hoje e que são visíveis e algumas bastante doloridas. Como nós nos comportamos diante da proposta da bem-aventurança do primeiro degrau, da humildade para com Deus, então, no sentido de nos levantarmos e com o nosso trato com o nosso semelhante. Essa é a reflexão que a gente deve fazer. Nessa bem-aventurança dos aflitos está aí também, né? Sim, também. E não é tão somente levantar-se, é levantar-se e seguir. Mas seguir fazendo o quê? Só caminhando para frente? Trabalhando. Precisamos trabalhar. Mas eu já não tenho mais idade. Eu estou aposentado. Eu sou muito jovem. Eu preciso aproveitar a minha juventude, aproveitar a vida. O que é isso, aproveitar a vida? O que é isso, aproveitar a vida? Será as luzes da ribalta que nos chamam a atenção? Será esta o aproveitar a vida? Não tem idade para começar. Nós estamos vendo a juventude aqui que vem trabalhar conosco dia de chuva, dia de sol, não importa. Essa juventude está caminhando, para o bem. Eles se levantaram, se reergueram e estão caminhando sim, neste caminho das bem-aventuranças que nos leva hoje aqui a esse tema. E a humildade, ela é uma virtude bem esquecida entre nós. Ainda temos o nosso ego, que neste caso serviria como o pai do orgulho, né, a governar a maioria das nossas ações. Prontamente nos defendemos da vida, às vezes sem nenhuma necessidade, demonstrando claramente que a lição da humildade ainda não tocou o nosso coração. Parece, Antônio, que ergamo-nos, que é o item 13 do nosso livrinho, é uma sequência do impedimentos, porque o impedimentos ponde de lado os impedimentos e siga. Praticamente é uma sequência. É uma sequência lógica, no entanto, criada por dois apóstolos do Cristo diferentes, né? Não apóstolo no sentido que seguiram o Cristo, mas que seguiam as lições do Cristo,
O Ergâmonos de hoje foi orientado e dito pelo Lucas, né, que na realidade era um seguidor de Paulo, né, e o põe de lado os impedimentos foi Paulo que nos orientou, né. É muito interessante isso. Um seguiu direto Jesus, o outro seguiu indiretamente, digamos assim, né? O Evangelho de Lucas é tido por muitos como o evangelho mais letrado dos 4, porque ele era um médico, né? Então ele tinha capacidade intelectual para escrever sobre Jesus, mas ele também não foi contemporâneo a Jesus. Ele escreveu o evangelho depois que Jesus já tinha partido da terra, né? Paulo foi nesse aspecto mais próximo de Jesus, né? Porque a cronologia do tempo de Paulo ele já era um ancião quase quando Lucas cruzou o seu caminho, né? Mas ambos nos trazem os ensinamentos que são preciosos para o momento atual que nós vivemos. E sem humildade, exacerbando o nosso orgulho, nós teremos muito poucas possibilidades de fazer o enfrentamento das dificuldades que se apresentam. Então, que possamos ter com o nosso Pai, como Lucas nos conclama, com a humildade que o filho pródigo teve de voltar para casa depois de ter destruído toda a fortuna que o pai lhe entregou na divisão que ele forçou com a saída que propôs. Olhando assim aos olhos escuros que ainda nós olhamos as coisas, nós vamos ver assim, parece que isso é uma injustiça do pai, né, desse pai aí, desse senhor, para com aquele filho mais jovem que ficou lá, né? Porque o outro dilapidou a fortuna dele toda, ele fez e aconteceu, e depois ele volta arrependido. E aí o pai o recebe com a maior festa do mundo, né? Faz uma festa para ele, para recebê-lo. É claro que isso aí, como eu falava no início, isso aí tem toda uma história por trás disso, né? Não é tão somente isso, está exatamente mostrando aquilo que o Luci falava, da humildade daquele que tem que voltar. Antes de voltar, este filho sofreu muito. Sofreu. Porque ele tentou a si mesmo se fazer por conta dele. Depois que ele gastou tudo que ele tinha que gastar, ele foi trabalhar em todo tipo de trabalho. Ele foi limpar as pocilgas, foi limpar chiqueiros, né? Ele fez de tudo. Ele fez de tudo para depois de sim. Agora realmente eu aprendi. Ingeriu a comida dos porcos? Exatamente. Ele não tinha nem comida. Ele tinha que pegar a comida dos porcos para comer. Quer dizer, não foi assim tão simples como a lição está dizendo assim, né? Foi difícil para voltar, ele sofreu muito, ele pagou os pecados, como diria o povoeiro, ele pagou os pecados para depois, então, eu tenho que voltar agora. Assim nós passamos centenas e centenas de anos, não é assim da noite para o dia, resgatando, pagando os pecados, como diria, para depois, bom, agora eu aprendi. Porque às vezes uma falta leva 300 anos para o resgate. E a lição do filho pródigo está para ser entendida e vivida por nós. Porque a jornada que o filho pródigo fez, dilapidando o patrimônio que o pai dividiu e deu para ele, é a jornada que nós fazemos dilapidando o patrimônio que Deus nos dá para nós evoluirmos. Deus nos dá a família, Deus nos dá a inteligência, Deus nos dá a vida, Deus nos dá as possibilidades do ensinamento de Jesus, Deus nos dá a possibilidade de nos unirmos em sociedade para vencermos as nossas dificuldades, e nós muitas vezes jogamos tudo isso fora
e partimos para a oração ou para a súplica desesperada, querendo a ajuda do Pai, sem nos arrepender de ter dilapidado o patrimônio que Ele nos deu. Aí que está o detalhe. Essa é a lição. Essa é a grande lição. E volta a parábola dos talentos aí, né? Os talentos que todos nós temos, mas eu sou tão pobrezinho, não tenho talento. Tu recebeste um no mínimo. Nós recebemos no mínimo um talento. Esse um talento não é para ser escondido, enterrado, porque nós seremos cobrados desse talento. E se nós recebemos 5? E se nós recebemos 10? Quantos nós vamos esconder? Vamos esconder 2 dos 10? Vai ser cobrado os 2. Quem tem mais receberá mais. A lição é essa. Temos que buscar isso aqui no detalhe. Em cima disso tudo aqui, que nós vamos... A gente sempre está pensando no agora, né? No presente, esquecendo que nós temos um passado longínquo, muito longo realmente, e que teremos sempre um futuro até nos tornarmos seres perfeitos, já que fomos criados para a perfeição e somos seres imortais. Nós não vamos morrer mais, só o corpo físico, mas o ser que foi criado, a criatura que nós somos de verdade, o ser espiritual, o primeiro ser, depois que Deus nos criou, tornou-se imortal. Então, queridos irmãos, como diz Emmanuel, aperfeiçoamento, trabalho, aprendizagem exige esforço, exige expor o talento que recebemos para que ele possa ser multiplicado. Se a nossa intenção é seguir o ensinamento de Lucas, levantando e indo em direção ao Pai, nós sabemos, através dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, que isso só se faz com trabalho, com disciplina, com esforço, com renúncia e com amor no coração. Amor implica em caridade, que é o vagão material do exercício do amor e do perdão. Ferramentas não nos faltam. Então, a nossa parte já foi dada por Deus, que nós possamos valorizar e multiplicar os talentos que nós recebemos. Ergamo-nos e partamos. Não fiquemos estacionários e nem estacionados, patinhando no barro. Caminhamos, nem que seja sempre para frente. Para não sermos levados pela lei, a lei maior, que irá nos levar de roldão, porque ninguém fica para trás. É verdade. Um dia, menos dia, vão ter que ser, nem que seja voltando, nem que seja no retorno, né, na parte material para alguma coisa muito mais difícil. Olha que eu falei, matéria. Estamos aí nos finalmente e vamos orar por todas as pessoas que normalmente nos pedem nesta época de pandemia, muito difícil, mas que todos nós possamos ter essa confiança de que Deus não nos abandona. É preciso nós fazer a nossa parte. É preciso nós chegar para Ele, né? Amá-lo, adorá-lo. Isso Ele quer. Isso é lei. Isso é lei natural. Que possamos orar pela Tânia Shirley Hirsch, pela Zoida, né? Zoida, tá? Todos nós precisamos, né? Pela Dona Nália Ferreira, Dona Bromilda Quinac, Dona Maria de Lourdes, pela a Dona Ofir Pereira Mantelli, a Jandiva, a Josiane Cortes, para o querido Paulinho Lerche, a sua mãe Dona Nerce, Fernanda Gonçalves, a Terezinha Pinheiro em Sapucaia do Sul, todos que estão nos ouvindo, que coloquem as suas águas lá para serem fluidificadas, magnetizadas. Nosso querido Gilmar
Hirsch também, né? Todos possam estar recebendo essa energia. Também pelas nossos colegas de Seara Espírita, da nossa casa, Fátima Hertel, Ângela Pereira, Rose Winkelmann, Loraci Ren, Maria Regina e sua filha, Neuza, Nica, Aida, Lorena, Ione, Carmen, aos nossos amigos Luiz Carlos Pauli, a nossa querida Carla Duta Berni, que está se recuperando e se recuperando bem, ao Benício Werner, a esposa, ao Eliseu Scherer, aos amigos da doutrina espírita, da nossa unificação municipal, unificação regional, vai o nosso querido beijo no coração de cada um, que Jesus esteja com todos. É um horário de radiação também. Essa radiação, as pessoas que estão assistindo transmitam também para outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.